Olá, meu nome é Tita Nigri, eu sou designer gráfica e visual, sou professora de design e um dos meus trabalhos como designer é criar o design de livros. Eu crio muitas capas de livro e, eventualmente, também crio o miolo, que é a parte interna do livro. Assim, eu consigo explorar a narrativa tanto visual quanto sensorial do objeto como um todo. O legal de fazer o design de capa de livros é que é um design bem diferenciado, porque a gente tem que ler o livro e interpretar o livro. Algumas vezes a gente segue algumas orientações da editora, mas mesmo seguindo as orientações, a gente usa toda uma interpretação pessoal para criar essa capa. O designer pode mesclar várias técnicas, desde digitais até artesanais, mesmo que depois o designer escaneie a arte e transforme em um documento digital. E uma das técnicas que eu uso é a colagem artesanal, que é uma técnica manual de ilustração, que ao invés de desenhar, usamos recortes de origens diferentes, com ou sem texturas, e colamos lado a lado ou sobrepostas para criar uma nova imagem. Eu tenho um acervo grande de recortes e muitas vezes eu escaneio alguns recortes ou fotografo alguns recortes e vou montando digitalmente já direto no Photoshop. Outras vezes eu faço realmente a colagem no papel e fotografo essa colagem e transformo a colagem num arquivo digital. Então é um trabalho bem interessante, bem criativo. Olha, essa capa aqui, por exemplo, que eu fiz digitalmente, foi para um cliente, foi para a editora Alfaguara. Nessa oficina, vamos trabalhar com o conceito de upcycling, que significa transformar um produto que seria descartado em um outro produto. Aqui usaremos revistas, livros, entre outros impressos e papéis, para fazer uma colagem e uma capa. Vai ser uma capa de caderno, mas esse caderno você pode usar para escrever uma história, um sentimento, uma emoção, fazer um diário com ele, ou até mesmo transformar num produto que você possa comercializar. A pandemia da Covid-19 tem sido muito difícil para todos nós. Fazer trabalhos manuais e artísticos é uma ótima alternativa para passarmos o tempo e para expressarmos nossos sentimentos e emoções de forma lúdica e criativa. Além de aliviar as tensões do dia a dia, a arte promove um valioso bem-estar físico e mental. Qualquer pessoa pode fazer essa oficina, desde que saiba utilizar uma tesoura e agulha, pois são materiais que podem machucar. Crianças precisam estar sob orientação de um responsável. O legal da colagem é a gente aproveitar recortes diversos. Embalagens de papel, anúncios, baralhos antigos, etiquetas da Pimaco, bolinhas, aqueles moldes de papel que a sua avó usava, sabe? Decalque antigo ou então novo, se vocês quiserem comprar uns decalques, que é sempre bacana. Recorte de anúncio, revista velha, livro velho, sabe aquele livro amarelado que está encostado na prateleira que você nem lê? Vamos usar? Que tal? As páginas ficam lindas, aquele jornal antigo que também já está amarelado. Minha sugestão para essa oficina é que você utilize fotos antigas. Dê uma checada com seus familiares e veja que fotos que podem ser usadas na colagem. Embalagem de saco de carvão é muito legal. Papel que veio junto com garrafa de vinho, saquinho de papelão, saquinho de padaria, saquinho de Cosme e Damião, papéis coloridos e sobras de papéis coloridos que você já tem em casa. Não há necessidade de comprar novo.
O legal dessa oficina é a gente aproveitar o que tem. Para a capa do caderno, vamos usar papel craft, com uma gramatura mais alta, 180, 240 gramas. Isso costuma até vender já em pacotinho, cortado no tamanho A4. Para o miolo do caderno, você pode usar papel branco, 75 gramas ou 90 gramas, ou ainda o papel reciclado. Cola líquida, cola bastão, uma tesourinha pequena, pode ser uma tesourinha de unha, uma tesoura maior. É legal ter, mas não é necessário. Canetinhas coloridas, carimbos diversos. E para finalizar, esse aqui é o material de encadernação. Não se preocupe, se você não tiver, eu vou sugerir outras alternativas. Vamos começar pensando no tema da colagem. O nosso dia a dia é repleto de imagens. Sempre que olhamos uma foto, anúncios, páginas de uma revista, um desenho ou uma colagem, interpretamos o que vemos e criamos uma narrativa em nossa mente. Isso se chama narrativa visual. Toda imagem conta uma história, mesmo que seja pequena e incompleta. Às vezes pensamos em coisas que nem estão representadas ali. Que narrativa você consegue imaginar ao olhar para essa foto? Essa narrativa gira em torno de qual tema? Quando fazemos uma colagem, pensamos em um tema e criamos uma narrativa. Eles são nossos fios condutores. Nessa colagem, pensei na musicalidade e na escrita, tanto do canto do pássaro, quanto no som das teclas da máquina de escrever. Qual a mensagem que você quer passar com a sua colagem? Pode ser uma emoção, uma lembrança, algo que faz sentido para você. Uma narrativa que você gostaria de transmitir do seu jeito. Pense com calma, no seu tempo. Na minha colagem eu vou trabalhar com fotos antigas e vou usar fotos das minhas duas tias-avós, a tia Alice e a tia Daclinha. Elas eram duas irmãs muito amigas e adoravam viajar. E foram muito importantes para mim na minha infância. Com essa colagem eu quero resgatar um pouco dessa memória e afeto. E o tema da minha colagem vai ser Viagem de Irmãs. Vai ser uma homenagem às duas. Para inspirar, você pode folhear revistas e álbuns de família. Você também pode olhar minha página no Pinterest, em titanig/colagens-inspiradoras. Tudo que vemos e vivenciamos ao longo da vida nos ajuda a construir nossa própria referência visual. Percebemos, interpretamos, geramos conhecimento e preservamos em nossa memória aquilo que é importante para nós. Quando fazemos uma colagem, reativamos nossas memórias e trabalhamos as habilidades de selecionar e de descartar imagens. É importante que você mantenha um foco no tema da sua colagem. Como o meu tema são as minhas tias-avós, eu vou procurar imagens que tenham a ver com viagem, com feminilidade, com essa amizade e a doçura também da relação das duas. E vou descartar coisas que não têm a ver. É muito importante a gente pensar nessa relação de descarte e de seleção, porque a nossa tendência é sempre ir selecionando muito material. E quando a gente vê, tem tanto material na mesa que fica uma loucura para selecionar. É que nem quando a gente tira várias fotos de celular, né? A gente às vezes precisa de uma foto e a gente tira 15, 20 e vai acumulando aquele monte de imagem
que não tem necessidade. É a mesma coisa na colagem, a gente vai, nessa etapa, selecionar em função do tema escolhido. 3 conceitos são muito importantes. Um deles é o de figura e fundo. Figura são os elementos principais da sua colagem. No meu caso, são minhas tias-avós. Elas vão estar em evidência na minha colagem. Os fundos não podem competir com a minha figura. Os fundos servem de apoio à colagem, servem de ornamento ou numa segunda narrativa, numa narrativa paralela. Pode ser uma estampa, uma cor, um papel diferente, uma textura diferente. Um outro conceito importante é o de cor. Cores representam emoções, representam sensações e também remetem a épocas diferentes, a situações diferentes. Quando a gente usa cores quentes, a gente quer causar algumas sensações que são diferentes das cores frias, como o azul, o roxo, né? São cores mais frias. Então isso aqui passa um clima diferente na colagem e isso aqui passa um outro clima na colagem. No meu caso, eu vou preferir cores mais femininas, inclusive assim, cores que remetam um pouco à década de 50. Eu vou optar por rosas, por laranjas, por cores mais esmaecidas e também que não briguem com as cores das fotos, né? E sim que sirvam para destacar a foto. Então, novamente, a gente está trabalhando com a cor em função de sentimentos e emoções e também em função de fundos, de destacar minhas figuras na minha composição da colagem. O terceiro elemento diz respeito ao toque, à textura. Vamos usar o papel craft, que é um papel bem fosco, bem rústico, que tem uma textura bem forte. Vou optar em selecionar papéis, selecionar imagens que também tenham esse toque fosco, que também tenham um toque mais áspero na mão, que não seja tão liso, encerado, que não reflita a luz. Mas você pode trabalhar de outra forma, você pode optar por papéis brilhosos, justamente para criar um contraste com o papel craft, que é fosco. Ou então você pode usar algumas imagens mais brilhosas também para dar um destaque. Enfim, isso fica a seu critério. O importante só é que a gente tenha esses conceitos em mente para poder trabalhá-los de uma forma coerente. Então separe suas revistas, seus livros, que nós vamos começar o processo de seleção e descarte de imagens. Então vamos folhear nosso material. Eu gostei disso, álbum. Então eu já vou recortar essa palavra. Cortar. Uma coisa também importante, não cortar a imagem já fechada, mesmo que você só use um pedaço da imagem que você selecionar, corta um tamanho maior. Novamente eu vou cortar uma parte maior. Talvez um pouco sombrio, né? Gostei desse fundo de bolinhas. Não sei se vou usar, mas eu acho melhor eu separar. Aqui, por exemplo, eu quero aproveitar esse floral. Eu achei bonito por ser uma pintura à mão. Eu acho que pode compor bem, sabe? As cores são bonitas. Olha que textura bonita. Não vou usar, mas vou separar para uma próxima colagem. Aqui eu guardo meus recortes antigos, coisas que eu já descartei de outras colagens. Então eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa interessante para essa colagem.
Bom, acabei de selecionar e descartar minhas imagens. Aqui estão as fotos que eu pré-selecionei. Aqui minha pilha de imagens também pré-selecionadas, ainda vou passar um pente fino nelas. E aqui são as coisas que eu não vou usar, é o material que eu descartei. Agora que você já selecionou seu material, vamos começar a pensar na composição e a recortar nossas imagens. A colagem vai ser feita no papel craft A4 com uma gramatura por volta de 180 gramas, 240 gramas. É importante ter essa gramatura alta porque ele precisa ter uma certa rigidez. Primeiro porque é um suporte, vai ser usado como suporte da colagem. E segundo porque vai se transformar numa capa de caderno. Vamos começar marcando o centro desse papel. O papel A4 mede 29,7. A metade desse valor é 14,85. Então vou marcar aqui 14,8. E vou traçar esse meio, onde será a dobra da capa do caderno. Assim, vamos ter duas áreas de composição. O lado direito é a frente da capa e o lado esquerdo é o da contracapa. Nessa etapa de recorte e composição, é importante ter em mente os conceitos vistos na etapa anterior e mais outros dois conceitos: o de moldura e limite e o de composição e enquadramento. Essa imagem eu recortei sem nenhuma moldura. Ela está rente no limite da figura. Isso faz com que a minha figura e fundo fique mais integrado. Um outro exemplo. Duas fotos iguais. Essa daqui está recortada no limite da foto. A integração da figura e fundo é maior. Essa daqui tem uma moldura no seu contorno. Então eu tenho uma separação entre a figura e o fundo. Se eu cortar essa imagem, que é igual a essa, no limite da imagem, então eu já crio uma outra sensação de integração com o fundo, diferente dessa que parecia anteriormente, comparada com a outra que tinha moldura no contorno, né? Essa parecia mais integrada, mas agora que a gente tem como comparar essa, que tem um fundo, com essa, que não tem mais nenhum fundo, eu tenho a sensação de que eu estou integrando muito mais a minha figura com o fundo do que essa daqui. Essa ficou separada. Essa cria uma outra sensação de realidade em relação ao fundo. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com formas geométricas. Você pode pegar uma caneca que tenha uma circunferência maior e traçar o círculo com um lápis. Se eu usar um copo, eu consigo um círculo com uma circunferência menor. Lembrando sempre do centro da composição. Um outro pensamento importante na composição é a questão do enquadramento das imagens. E tem também essa relação com o limite do papel. A nossa imagem, figura ou fundo, pode estar tanto dentro do limite do papel, quanto extrapolar esse limite do papel. Quando você extrapola o limite do papel, você cria uma continuação fictícia desse enquadramento. Pode colocar um papelzinho branco nesse limite aqui
o limite do papel craft, para você verificar como é que seria esse enquadramento. Esse aqui é o resultado da capa com a imagem além dos limites do papel. Então esse é o nosso enquadramento. A relação é diferente se você for comparar com o enquadramento todo dentro da composição. A mesma coisa funciona daqui para cá. Como a gente tem duas áreas, quando eu coloco um fundo que vai da capa para contracapa, eu tenho que considerar que essa imagem aqui ela vai ser dobrada aqui. Então a gente só vai ter na frente da capa essa composição aqui. Tá? Use sempre um papelzinho branco de apoio para você verificar o enquadramento da sua composição. Agora que você já tem o tema, já aprendeu os princípios básicos da colagem, é hora de começar a fazer a sua colagem. Como eu vou trabalhar a relação das duas tias avós, eu vou sempre usar a foto das duas, tanto na frente da capa quanto na contracapa. Eu gosto muito de rasgar papéis. Eu gosto desse corte. Qual é a sensação que o corte linear te dá? E qual é a sensação do corte feito à mão? Antes de você começar a colar, é importante simular a localização dos elementos que você selecionou e fazer uma diagramação provisória. Vai sobrepondo os elementos ou colocando lado a lado e verificando se está tudo bem com a composição, colocando os papéis brancos ao redor. Essa aqui é a contracapa e essa daqui é a capa. Eu acho que já tá legal, porque agora a gente vai desmontar para começar a colar. É bom ter um paninho levemente umedecido para tirar o excesso de cola dos dedos. Isso aqui é uma dobradeira. Você pode usar uma régua ou qualquer outra coisa rígida.
espacinho aqui por causa da dobra. Agora vamos começar a encadernar. Nessa etapa, vamos transformar a sua colagem numa capa de caderno. E vou ensinar alguns truques para você adaptar os materiais que são necessários. Para a encadernação, você vai precisar de um livro grosso, com uma lombada grossa, que possa ser furado. Ele vai servir de apoio para a gente furar a capa e o miolo. Vai precisar da colher ou da dobradeira. Vai precisar de uma ferramenta para vincar, que pode ser uma faca sem serra. Vai precisar de um agulhão, que pode ser uma agulha grande, e uma rolha. Vamos encaixar essa ponta da agulha na rolha. Tá? Vai ficar assim. Vai precisar de linha para costurar o seu caderno. O ideal é usar a linha encerada ou uma semelhante, até mesmo sem cera, mas numa espessura mais grossinha. Mas você pode usar uma linha Cleia, uma linha de pipa. Vamos marcar novamente o meio, lembrando, o papel A4 mede 29,7. Então, vamos marcar 14,8. E aí você vai usar ou a ferramenta de vinco ou a faca. Vai dobrar com cuidado. Você pode colocar a régua na parte interna, que vai ajudar a dobrar. E aí vem com a ferramenta de dobra. Agora vamos fazer a mesma coisa com o miolo. Aqui tem 18 folhas e eu estou usando papel reciclado. Pode ser o papel branco. Vamos bater essas folhas e vamos fazer uma dobra assim, juntando uma ponta com a outra. E aí vinca com a mão e depois termina com a dobradeira. Vai fazer isso desse lado e também do outro lado. Agora vamos colocar aqui, só pra gente dar uma olhada. É normal que o papel do miolo fique maior do que a capa. Você pode fazer um corte depois com a faca alfa, no final de todo o processo, tá? Pra gente eliminar essa sobra aqui. Agora no miolo vamos fazer 3 marcações nessa dobra central. Vamos marcar 4 centímetros do topo até aqui. E vamos marcar 4 centímetros da base até aqui. Vamos aproveitar que a régua já está aqui e marcar o centro dessa altura. O papel A4 mede 21 centímetros. Vamos marcar aqui, então, 10,5, que é exatamente o centro do papel. Então, a gente marcou 3 pontos. 4 centímetros
4 centímetros e daqui até aqui ou daqui até aqui tem 10,5. Vou novamente reforçar a dobra. Agora vamos encaixar novamente na capa. Bater para ajustar. E vamos usar as presilhas, que também podem ser encontrados pelo nome de binden. E vamos colocar uma presilha da metade para as costas. E a outra presilha da metade para frente. Vou pegar o livro grosso, abrir no centro dele, porque nós vamos aproveitar essa barriguinha que ele faz para apoiar a lombada do nosso caderno. Ele vai servir como um apoio para a gente furar com mais facilidade nesse centro. E vem ou com essa ferramenta adaptada ou com agulhão para fazer os 3 furos. Tem que atravessar lá para o outro lado, tá? E esse terceiro furo vou mostrar com o agulhão. Tem que ser um livro que você não queira mais, ou que você não faça muita questão, que ele fique novinho, porque quando você usar de apoio, ele vai também receber esses mesmos furos. Então, furamos, olha, 1, 2 e 3. O tamanho da linha, eu meço da seguinte forma. Eu pego 3 alturas do caderno. 1, 2 e 3. Aí, eu corto aqui. Para costurar, vamos usar uma agulha menor, mas ainda assim é uma agulha maior do que uma agulha de costura que você usaria para costurar uma roupa. E vamos passar a linha na agulha. E a gente pode começar tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Esse caderno eu comecei a costurar de fora para dentro. Então, as pontas da linha ficam para fora, o que eu acho bem bonito. Se a gente começa a costurar de dentro para fora, pontas da linha vão ficar aqui no centro da encadernação. Você começa pelo furo do centro. E aí, pega a agulha pela parte interna. Tá? Vai puxando até ficar uma pontinha mais ou menos desse tamanho aqui para fora. Tá? Tá assim. Desse furo do centro, a gente vai pro furo de cima, do topo do caderno. Vai colocar aqui e puxar a linha por aqui. Não puxa demais agora, porque senão você vai perder esse fio que tá aqui. Desse furo do topo, a gente vai atravessar e vai passar a agulha pelo furo da base. Aí agora eu posso puxar um pouquinho mais, fazer um pouquinho de pressão aqui para a linha esticar. Daqui do terceiro furo, a gente vai voltar pelo furo do centro. Agora, aqui, vamos prestar atenção no seguinte, a gente tem que passar a outra ponta da linha pelo outro lado dessa linha que está central aqui, percorrendo todo o caderno. Então, a gente vai fazer isso, olha. Então, a gente tem uma ponta aqui. E agora, a agulha vai sair pelo outro lado. E podemos tirar a linha da agulha. E agora sim, a gente pode dar uma puxadinha para fazer uma pressão na linha. Feito isso, a gente vai e dá um nozinho. Eu vou dar um terceiro para garantir.
forçadinha na dobra. A encadernação está pronta. Para tirar esse filete de papel de miolo que ficou sobrando, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar a régua, de preferência aqui, uma régua de metal, porque a de plástico pode correr o risco de causar algum acidente. Vamos usar a faca Olfa. Por garantia, eu sempre corto a lâmina que está aqui. Vamos colocar a régua bem no finalzinho da capa. E o corte tem um macete. A gente nunca usa a faca Olfa assim em pé. Ela tem que estar sempre inclinada. E aí vem devagarzinho. Você vai cortar por camadas. Porque se você colocar força e cortar tudo de uma vez, o papel vai enrolar. E ao invés de fazer um corte direitinho, ele vai fazer um corte todo dentado. Além do mais, você pode se machucar. O caderno está pronto e o nome dessa encadernação é Butterfly, ou então encadernação borboleta. Espero que você tenha gostado dessa oficina e que faça muitas colagens e encadernações. Acompanhe meu Instagram para ver as novidades e conhecer as outras oficinas e processos de design. Muito obrigada e até breve!